Boa tarde, amigos. Vocês me ouvem bem? Estão ouvindo a música? Dá um feedback para mim, por favor, tá? Marisa, Alice, olhem para mim se vocês estão ouvindo a música, tá bom? Vocês estão ouvindo a música? Oi, Renatos, Leilei, vocês estão ouvindo a música? Escrevam para mim aqui, por favor. Se vocês me ouvem. Tá? Preciso de um feedback de vocês. Se vocês estão me ouvindo bem. Ah, legal. A minha voz, vocês me ouvem, Marisa? Ah, que ótimo, Soninha. Obrigada, viu? Temos uns 2 minutinhos aqui. Eu vou tentar pôr a música de novo, tá? Obrigada, Mal, oi, Mena, obrigada, Luísa, Renato, Verônica, muito obrigada pela presença de todos, tá? Daqui a pouquinho a gente já começa, né? São 14 horas, né? Eu vou baixar um pouquinho aqui. Já são 14 horas. Com muita alegria, né? Estou aqui com vocês novamente, nessa tarde abençoada, para a gente conversar um pouquinho, né? Sobre as palavras de vida eterna do Cristo. O que temos no momento para hoje, né? Esse modo online, como eu já disse na palestra passada, estamos até no lucro, né? Porque os primeiros cristãos ficavam em cavernas e a gente está no aconchego do lar. Hoje eu não estou no lar, eu tive que trabalhar, então eu estou no ambiente de trabalho e parei para conversar alegremente com vocês, né? Então vamos agradecer, o momento é de agradecer o que temos, né? A oportunidade que temos é isso, vamos agradecer, não é verdade? Então as palestras todos já sabem, né, que acontece de segunda-feira às 8 da noite, de quinta-feira às 14, como no dia de hoje, sexta-feira às 19 horas e no domingo às 10 horas. E o estudo do Evangelho, terça, quarta, quinta e sábado às 19 horas. Então vocês podem acompanhar aqui pela plataforma, né? Página oficial do Facebook do Cefif. E depois podem rever também no YouTube, na nossa página oficial,
né, do YouTube, do Cefif, estão armazenados lá todas as palestras, todo o estudo do Evangelho, armazenados por playlist. Então você pode assistir quantas vezes desejar, tá bom? Então vamos nos colocar em posição de prece agora, né? Elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, nesta tarde esplendorosa, céu azulado, muito sol, um dia lindo, como todos os dias são do Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus, as oportunidades benditas de estarmos reunidos, Senhor, em Teu nome, em companhia da espiritualidade amiga, que sempre nos assiste nas palestras, nos evangelhos, nos estudos doutrinários, nos direcionando, nos intuindo para melhor expressar as palavras de vida eterna do Cristo e nos dando conselhos maravilhosos para seguirmos firmes, forte nessa jornada do Cristo. Permaneça conosco, Senhor Jesus, neste momento. Que assim seja. Então, meus queridos amigos, o tema que eu escolhi hoje se chama O Venenoso Antagonista. Esse tema se encontra num livro maravilhoso, pequenininho, eu não estou com ele aqui para mostrar a capa, Jesus no Lar, pequeno, porém grandiosíssimo, tá? Que pode também ser intercalado, né, para os estudos que a gente faz do Evangelho. O Evangelho no Lar pode intercalar, né, com o Evangelho, tá? Então, são um encontro que os apóstolos, os discípulos tinham na casa de Pedro com Jesus. Então, era uma proximidade muito gostosa, né? Muito próximo com Jesus, e eles perguntavam e Jesus ensinava perguntando, ensinava exemplificando, né? Mostrando situações da vida daqueles espíritos simples como encarnados, mas grandiosos como espíritos, para que eles entendessem como que funciona essa dinâmica, tá bom? E eu preciso que vocês vão me falando como é que tá o som, se sumir alguma coisa, vocês me falam, por favor, tá? Então, o tema é O Venenoso Antagonista, livro Jesus no Lar. O que seria essa palavra antagonista? Antagonista é o opositor, o que se opõe, né? Então, no caso, vamos ver o que se opõe a nós, ao nosso crescimento espiritual. Ele dá maravilhosos exemplos nessa lição. Então, eu vou ler um pouquinho aqui, tá? Então, começa assim a lição. Diante da noite refrescada de brisas cariciantes, Filipe, de mãos calejadas, falou das angústias que lhe povoou a alma, com tanta emotividade e amargura que aflitivas notas de dor empolgaram a assembleia. E, interpelado pelo respeitoso carinho de Pedro, que voltou a tanger o problema das tentações, o mestre contou pausadamente. Então, Felipe estava falando para Jesus o que estava ali povoando ali, né? O coração, as perguntas, as angústias, a amargura. Acontece com a gente? A gente permite essas angústias no nosso coração? Né? Então ele estava lá falando pro mestre, devia estar até com aquela cara que a gente faz quando quer lamuriar, né? Pedro entrou na onda também e começou a falar das tentações, né? Então, Jesus, na sua sabedoria, calmamente, nunca perdia a calma, ele disse assim, começou a contar uma história. O Senhor, nosso Pai, precisou de pequeno grupo de servidores numa cidade revoltada e dissoluta, e para isso localizou no centro dela uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos, que o amavam e lhe honravam
com as leis sábias e justas. Então ele escolheu uma família ali, 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos, que honravam o Senhor, seguiam as normas, né? As normas do Pai, de Deus, né? Então ele escolheu essa família. Ali situados, os felizes colaboradores começaram por servi-lo brilhantemente. Então eles serviam ao Senhor, sem questionamentos. Quantos de nós nos propusemos a servir ao Senhor diante de qualquer circunstância? Quanto tempo de nós, né, que a gente se propõe a servir ao Senhor? Então, Jesus continuou a história. Fundaram um ativo núcleo de caridade e fé transformadora, que valia por avançada sementeira de vida celeste. E tanto se salientaram na devoção e na prática da bondade, que o espírito das trevas passou a mover-lhes guerras tenazes. Então aqui está falando do espírito das trevas, para que os discípulos entendessem, né? Mas podemos concluir que todos aqueles que não querem que progredimos, né? Encarnados ou desencarnados, né? Então estava vendo que aquela família estava ali, pela porta estreita, no caminho assertivo, servindo ao Senhor, sem nada reclamar, sem lamúrias. Perturbou o espírito das trevas. Então ele começou a arquitetar de que maneira, né, que ele poderia desarmonizar essa família que estava ali pronta para servir. De que maneira? Então ele começou assim: a princípio, flagelou-os com os morcegos da maledicência. Todavia, os servos sinceros se uniram na tolerância e venceram. Então, qual foi o primeiro desafio que ele lançou? Morcegos da maledicência. Quando a gente lembra de morcegos, a gente lembra aquela ação que eles fazem naturalmente, que é de sugar, né? Energias, fazendo um comparativo. Então ele deu esse quase que um adjetivo, né, para esse sentimento da maledicência. Sentimento não, essa sensação doentia. Morcego, a maledicência suga as nossas energias e suga as energias de quem recebe de nós essa sensação doente, tá? É uma sensação doente, a maledicência. Como que essa família venceu a maledicência? Ele diz aqui, com tolerância. Eu não venço a maledicência devolvendo maledicência. Eu não venço a maledicência devolvendo com crítica, com julgamento, com raiva, com ódio, com desprezo. Eu tolero. Então, quando eu tolero a maledicência, eu sei que eu não sou merecedor dessa sensação doente, eu venço. Então, Jesus nos disse aqui, venceram, se uniram, os 5 da família, na tolerância e venceram a maledicência. Passaram, então, por esse primeiro desafio, tá? Não satisfeito, né? Espalhou ao redor deles, logo após, as sombras da pobreza. Contudo, os trabalhadores dedicados se congregaram no serviço incessante e superaram as dificuldades. Então, qual foi o segundo desafio? Foram as sombras da pobreza.
Mais um adjetivo para essa situação da pobreza: sombra da pobreza. A pobreza acompanha, né? É acompanhada por essa penúria, né? Então, decidido, agora eu vou abatê-los com a sombra da pobreza. Contudo, olha só o que Jesus está falando para a gente. Contudo, os trabalhadores dedicados se congregaram no serviço incessante e superaram as dificuldades. Então, chegou a pobreza. Eles se lamuriaram? Aqui na história diz que não. Eles caíram? Não caíram. O que eles fizeram? Forçaram mais ainda no serviço incessante, no trabalho no bem, e superaram todas as dificuldades. Eles se esforçaram mais no trabalho incessante, no bem, não esmoreceram com a pobreza, não se abateram com a pobreza, continuaram trabalhando e superaram mais essa dificuldade. Tem uma fala que diz assim, olha: diante de Jesus, de joelhos. Diante dos problemas, estejamos de pé. Com altivez? Não. Com coragem, com atitude, com confiança na providência divina. Confiança. Compreendendo que aquela prova, se a pobreza é uma prova, ela é um agente para a progressividade da esperança do Espírito. Então eles venceram, começaram a trabalhar no bem, venceram a pobreza, né? E nós, como agiríamos diante da sombra da pobreza? O momento que estamos passando está apresentando um cenário assim, né? Muitos de nós com dificuldades, muitos ao redor de nós com extremas dificuldades material, né? Qual é a nossa atitude diante disso? Qual será? O que Jesus faria? O que Jesus espera de nós? Força, coragem, confiança e ação. Ação. Os grãos de feijão para plantar irão aparecer, mas eu tenho que plantá-los para colher. Uma simbologia que eu estou fazendo aqui, né? Então, é dessa maneira que conseguiremos vencer as sombras da pobreza, como essa família, simbolicamente aqui, na história do Cristo, venceu. Venceram 2 desafios, né, gente? Então, qual foi o primeiro? Os morcegos da maledicência venceram com a tolerância. Se uniram e venceram com a tolerância. Segundo desafio. Qual foi o segundo desafio? As sombras da pobreza. Venceram com o serviço incessante, o trabalho incessante. Tanto trabalhar materialmente, o pão de cada dia é necessário, a lei do trabalho é importantíssima, e o trabalho no bem. Sem lamúria, sem lamentação, tá? Mas aí apareceu mais um desafio, terceiro desafio. Em seguida, atormentou-os com as serpentes da calúnia. Entretanto, os heróis desconhecidos fizeram construtivo silêncio e derrotaram o escuro perseguidor. Olha, como que eu posso dizer aqui? É um substantivo, serpente é um substantivo, né? Mas aqui ela está como adjetivo. Olha como que ele qualifica a calúnia. Serpente da calúnia. Porque temos em nossa mente essa ideia da serpente, que é o mal, né? Levando para o mal, o que ela machuca. Quando somos picados por uma serpente, desencarnamos,
ou temos grandes problemas. Então a serpente da calúnia que fere, a calúnia fere quem recebe a calúnia. Como que eles venceram a calúnia? Construtivo silêncio. Eu venço a calúnia com construtivo silêncio. Porque se eu silencio, a calúnia não se propaga, ela não ganha força e ela não perdura. Agora, se eu dou ênfase à calúnia, se eu esfrego o ferimento da picada, ele se espalha rapidamente. Rapidamente. Como que eu estanco uma picada de serpente? Né? Quem estiver me ouvindo, que trabalha com isso, com a parte de saúde, eu tenho que estancar, amarrando, isolando aquela área. Né? Isolando, fechando, silenciando. Assim eu estanco o veneno da calúnia. Silêncio construtivo. Faz sentido isso para vocês? Quiserem pôr alguns comentários aqui, pode ver, eu vou tentar ver. Faz sentido? Cristo está sendo claro até aqui? 3 desafios. Primeiro, morcego, sugador da maledicência. Como vencer a maledicência? Com a tolerância. Sombras, penúria da pobreza. Como vencer? Com trabalho incessante, com força, com coragem. Como vencer a serpente da calúnia que fere, machuca, fere mortalmente, muitas vezes? Como vencer a serpente da calúnia? Silêncio construtivo. Eu estanco o ferimento. Eu não deixo propagar. Eu estanco e eu me curo e curo o outro que lançou, né, desse dispositivo para me ferir. O meu exemplo, a minha postura, seguindo o Evangelho, é que eu exemplifico e mostro que eu sou um cristão, que eu estou seguindo Cristo. É difícil silenciar, gente? Diante de uma calúnia? Claro que é difícil. Mas o Cristo falou que é possível. É possível silenciar. Chico deu uma dica, né? Ele falou a água da paciência. Vai responder malcriadamente? Põe um tanto de água na boca e só solta a água, engole quando aquela sensação passou. Diante da calúnia, não consigo fazer silêncio por vontade própria, coloco água da paciência até passar a vontade do revide, da justificativa. É possível. Eu conto até 10, respiro, aqueles exercícios de respiração, né? Conto até 10, vou aprendendo a silenciar a minha devolutiva imediata, que não é necessária. Calúnia, não é necessária ter uma devolutiva. O silêncio, olha como ele diz, construtivo silêncio. Construtivo, que esse silêncio está construindo fortaleza dentro de mim. E eu estou dando exemplo para o outro, que enviou essa sensação doentia para mim. Não se vitimizando jamais. Seguindo em frente, silencia, segue em frente. A família venceu mais esse desafio. Então, vencer os morcegos da maledicência com tolerância. Vencer as sombras da pobreza com trabalho, muito trabalho. Vencer as serpentes da calúnia com o silêncio construtivo.
E chegaram outros desafios. Vamos lá. Depois de semelhantes ataques, o gênio satânico modificou as normas de ação e enviou-lhes os demônios da vaidade. Então, até agora, foram coisas que, a olho nu, prejudicariam aquela família. Maledicência, pobreza e calúnia. Mudou a estratégia porque não estava dando certo, né? O gênio satânico, o mal que existe aí no mundo, né? Externamente ou externo, mudou a estratégia para ver se agora ia conseguir derrubar a força daquela família no bem. Enviou-lhes os demônios da vaidade, que revestiram os servos fiéis do Senhor de vastas considerações sociais, como se houvessem galgado os pináculos do poder de um momento para o outro. Entretanto, os cooperadores previdentes se fizeram mais humildes e atribuíam toda a glória que o visitavam ao Pai que estás no céu. Mais uma coisa sorrateira, né, foi enviada para essa família, a vaidade. É fácil a gente se deixar levar pela vaidade? Não estou falando da vaidade física, né? Não é dessa. A vaidade, quando eu faço algo, espero aquele reconhecimento, gosto daquele reconhecimento, gosto daquele afago. Faz mal essa vaidade? Ela é benéfica ou maléfica para mim como espírito, né? Faz mal, sim. Uma vez eu ainda estava fazendo o curso para dar passe, porque eu sou do grupo do passe também, e eu lembro muito bem, foi a Rosalba. Se ela estiver me ouvindo, ela vai saber o que eu estou falando. Ela falou assim: nós passistas, na sala de passe, quando terminamos de dar o passe, mão para baixo, cabeça baixa, olhos fechados. Para quê? Para não nos envaidecer com os agradecimentos. Então, quando estamos nessa postura, a pessoa, ela nem vai se chegar para falar obrigado. Mas se eu tô com o meu olhão aberto, tô ali, sorridente, ai, Luciana, obrigada, ai, de nada, de nada. Eu nada fiz, eu fui um agente ali, eu sou um trabalhador na seara do Cristo naquele momento. Os louvores, como diz aqui, é a Jesus que devem ser direcionados, né? Então, eu adquiro essa postura para inibir o recebimento e para inibir a vaidade, né? Se alguém me falar, ai, seu passe, adorei seu passe, não, obrigado, mas nada fiz, né? Ah, adorei sua palestra. Não, tem casas que batem palma, né? E não é necessário quando termina, porque somos ali um carteiro entregando uma mensagem. A mensagem chega primeiro pra gente refletir, estudar, como que eu vou argumentar, colocar, né? Então não precisa, porque a vaidade, ela é danada. Ele diz aqui como demônios da vaidade, envolve, né? A gente tem aquela simbologia, né? Mitologia do demônio, que ele vai envolvendo, envolve. E quando a gente vê, a gente está perdido na vaidade. O que essa família fez para vencer a vaidade? Os cooperadores previdentes se fizeram mais humildes ainda. Elevaram essa virtude, a humildade é uma virtude, elevaram na potência máxima, e atribuíram toda a glória que os visitava naquele momento ao Pai que estás no céu. Porque tudo vem do Pai. Todo o merecimento, todas as bênçãos vêm do Pai. Né? Então eles se imantaram com a virtude da humildade, colocaram
reforçaram essa capa protetora da humildade e venceram. Então venceram, mudou a estratégia, né? Mas venceram mais uma. Então primeiro, recordando, morcegos da maledicência, sombras da pobreza venceram. Morcegos da maledicência venceram com a tolerância. Sombras da pobreza venceram com trabalho edificante, firme, para frente. Que mais aqui? Serpentes da calúnia venceram com construtivo silêncio. E a vaidade venceram com a humildade. Olha que exemplo, olha que exercício. Quantos de nós nos envaidece por pequenas coisas? Não é verdade? Então vamos vestir essa roupa, né? Assumir essa postura da humildade, que não é humildade em pessoas de hábitos simples, não é essa humildade grandiosa do coração, que não espera, que reconhece que somos apenas trabalhadores na seara do bem, estamos aqui para progredir, né? Para reparar e construir sentimentos. Então, como que eu venço a vaidade? Injetando dose potente de humildade. Aí não desistiram ainda. Foi então que os seres escarninhos e perversos encheram-lhe a casa de preciosidades e dinheiro, de modo a entorpecer-lhes a capacidade de trabalhar. Mas o conjunto amoroso, robustecido na confiança e na prece, recebia moedas e dádivas, passando-as para diante, a serviço dos desalentados e dos aflitos. Então agora o desafio, aos olhos de muitos, não era uma coisa ruim, né? Mas a riqueza, gente, ela é uma prova, vocês já devem ter ouvido isso várias vezes. A riqueza é uma prova muito mais difícil que a da pobreza, porque é muito mais fácil sucumbirmos com a prova da riqueza, né? E como que eles venceram isso, né? Robustecendo na confiança e na prece, o que eles recebiam, as dádivas, eles passavam adiante, a serviço dos desalentados e dos aflitos. Então ninguém está fazendo analogia que o dinheiro não é bom, não, né? Temos suor do trabalho, veio de maneira justa. Eu posso sim já ouvir isso inúmeras vezes também, ter a minha moradia, um carro, um bem-estar para a minha família, mas eu preciso ajudar também. O que eles fizeram, passaram adiante para os desalentados e aflitos. Estamos com uma boa oportunidade hoje de quem estiver em condição de doar o material, assim o fazer? Já paramos para pensar nisso? O quanto que quem está vivenciando a prova da riqueza pode fazer com essa dádiva? Distribuir essa dádiva de maneira consciente, justa? Foi assim que eles venceram essa prova que chegou para essa família. Eu vou sempre recapitulando para a gente ver. Então venceram primeiro os morcegos da maledicência com a tolerância. Venceram as sombras da pobreza com trabalho forte, contínuo. Venceram as serpentes da calúnia com o silêncio construtivo. Venceram os demônios da vaidade com a humildade. E agora venceram a grande prova das preciosidades, do dinheiro, com confiança, com prece e dividindo as dádivas. Venceram mais um. Aí, deixaram mais nervoso ainda o gênio das trevas, como Jesus ditou aqui.
Exasperado, bravo, né? O espírito das trevas mandou-lhes então o demônio da tristeza, que muito de leve alcançou a mente do chefe da heróica família e disse-lhe solene: és um homem, não um anjo. Não te envergonhes, pois, de falar tão insistentemente no Senhor, quando conheces de perto as próprias imperfeições? Busca, antes de tudo, sentir a extensão de tuas fraquezas na carne. Chora teus erros, faze penitência perante o Eterno. Clama tuas culpas, tuas culpas. Olha só o que foi colocado na cabeça dele. Tem o pessoal aqui mandando saudades, Lu. Beijo, meus queridos amigos. Graci, né? Saudade também. Então, o chefe da família estava lá quieto, venceu todas as provas até agora. A família também venceu. E aí chegou o demônio da tristeza. Demônio da tristeza. Opa! Mexeu com aquele homem. Incitou palavras assim: você é fraco, você tem erros, assume a sua fraqueza, chora teus erros, se penitencia, né? Você pode fraquejar sim, né? Se culpe, clama as tuas culpas, E a culpa paralisa, meus amigos queridos. A culpa nos impossibilita de nos movimentarmos. Então, errou? Ok, errou. Partiu sentiu remorso? Ok. Próximo passo é o arrependimento e a reparação. Se eu ficar parado lá na culpa, o que vai acontecer comigo? Eu estacionei, a culpa e o medo estacionam no espírito. Então, não posso ficar parado na culpa. E ele aceitou a sugestão, né, da culpa, da tristeza. Olha só, registrando a advertência. Opa, registrou, assimilou, aceitou. O infeliz alarmou-se. Esqueceu-se de que o homem só pode ser útil à grandeza do Pai através do próprio trabalho na execução dos celestes desígnios, e entristeceu-se profundamente. Acreditou-se culpado e criminoso para sempre, de maneira irremediável. Desde o instante em que admitiu a incapacidade do reerguimento, recusou a alimentação do corpo, deitou-se e, decorridos alguns dias, morreu de pesar. Olha só esse parágrafo. Olha só esse parágrafo, gente. Ele aceitou a sugestão, assimilou essa advertência, né? Se colocou para baixo, se acreditou culpado, se entristeceu profundamente, admitiu que era incapaz de recomeçar, que cada dia é um novo recomeço, que eu posso mudar nessa encarnação quantas vezes eu conseguir para o melhor, cada dia um começo, olhar o sol, o céu, cada amanhecer é um recomeço. Ele não se lembrou disso, parou de comer e morreu. Como que a gente chama isso hoje em dia, gente? Pode acontecer a depressão? Pode, né? A tristeza, ela é parte, né, das nossas emoções primárias. Alegria, tristeza, raiva e medo são emoções primárias, mas o estado já patológico da tristeza é a depressão. A tristeza, ela pode começar, mas ela tem que acabar. Um tempo de luto, por exemplo, que é permitido sem ter tristeza, óbvio. Mas por quanto tempo? Até uns 40 dias, super normal.
Passou disso, temos que ficar de olho, para não se tornar uma patologia. Mais difícil de cuidar é a depressão silenciosa, né, gente? Às vezes a gente aceitou aquele sugestão de tristeza, externamos nada. E ela vai corroendo, como aconteceu com o chefe da família. Morreu tempos depois, pouquíssimo tempo. Olha só o que acontece. Vendo desaparecer, sob compacta onda de lamentações e lágrimas, a esposa seguiu-lhe os passos, oprimida de inominável angústia, e os filhos, dentro de algumas semanas, trilharam a mesma rota. A esposa, vendo que o marido sucumbiu à tristeza, que perdeu a vida no corpo físico, tomou-se de angústia. Outra sensação doente, que vem da tristeza. Várias facetas tem a tristeza. Temor também, angústia, tristeza, injuriada. Ela aceitou a angústia e os filhos também aceitaram esse estado de angústia, de tristeza profunda e trilharam a mesma rota. Teve algum acontecimento nessa família que acarretou tudo isso? Um acontecimento? Não. Aceitou a sugestão da tristeza, o demônio da tristeza, que nos paralisa também. Tá? A tristeza nos paralisa. E a família inteira sucumbiu a essa sugestão sorrateira. A tristeza é sorrateira, queridos? A tristeza é sorrateira. A gente às vezes nem percebe que ela está chegando, e ela chegou. Está ali soprando, e a gente aceita, olha, e registra aquilo. E eles que venceram a maledicência, venceram a pobreza, venceram a calúnia, venceram a vaidade, venceram a riqueza, sucumbiram na tristeza. Então a gente pode pensar assim, nossa, as outras coisas foram muito mais grandiosas, né? Palpáveis. E eles venceram e sucumbiram à tristeza, que é sorrateira. Delicada, sorrateira, né? Ela chega, gente, como um tsunami. Tsunami faz barulho? Muitas vezes aos nossos ouvidos não. Nos equipamentos, né, que os especialistas têm, eles conseguem captar. Silencioso. E o estrago que o tsunami faz, gente? Enorme. Enorme. Então eu faço aqui essa analogia da tristeza. Ela é um tsunami. Ela é silenciosa, sorrateira, e se espalha e faz esse estrago como o tsunami faz numa cidade, num país, numa vila, num local. Né? A tristeza nos devasta. Se eu acato a tristeza, eu me devasto e posso sucumbir até ao desencarne. Jesus continua falando. E assim, ao título da nossa lição, o venenoso antagonista venceu os denodados colaboradores da crença e do amor, da crença e do amor, e um a um, sem necessidade de nenhuma arma, que não fosse pequena sugestão de tristeza. Então, o venenoso antagonista, o venenoso opositor, o que nos opõe a nós, né, como espíritos, como pessoas, o venenoso antagonista venceu aqueles denodados colaboradores, fiéis servos de Deus, com pequenina sugestão de tristeza. Olha como a gente tem que estar atento, ainda mais nessa época que estamos vivendo, né? Não aceitar as pequenas sugestões de tristeza. Muda o canal. Coloca outro filme. Leia um livro edificante. Ouça uma música, tem músicas maravilhosas. Eu não vou conseguir aqui uma que eu queria muito, do Tim e Vanessa.
Eu vou tentar, antes da gente terminar, chama Os Pés do Monte. Temos a Elizabeth Lacerda, cantora espírita, o Moacir Camargo, maravilhosos. Pô, muda a sintonia para não aceitar essa pequena sugestão da tristeza que pode me devastar. Nesse momento, precisamos ter a alegria de estarmos aqui, vivenciando isso. Poderíamos não estar aqui ainda, não é verdade? Interrompeu-se a palavra do mestre por longos instantes, mas nenhum dos presentes ousou intervir no assunto. Jesus fez um silêncio. Nenhum discípulo interviu, porque estava tudo muito bem explicado. Lá no começo, Felipe estava com angústia, com tristeza. Olha o que o mestre destrinchou para ele. Felipe, vale a pena? Essa é a palavra, vale a pena, Felipe? Vale a pena, Luciana? Vale a pena para todos de vocês que estão aqui nos ouvindo? Jesus terminou. Sentindo assim que os companheiros preferiam aguardar silêncio, o divino amigo concluiu expressivamente: enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento, com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que visita ameaçadora dos gênios das trevas, em sua guerra desventurada, sem sucesso e persistente contra a luz. Então aqui, a guerra contra a luz das ações do mal, ela é desventurada, mas é persistente. Portanto, vigiai e orai. Quanto? 25 horas por dia. A todo instante, a todo momento. Porque somos espíritos a todo momento, em cada ação. Somos espíritos somente na casa espírita? Somos espíritos. Temos que viver como espírito, acreditar na providência divina e não aceitar nenhuma sugestão da tristeza. Quando ela vem por um acontecimento, como eu disse aqui, um luto, por exemplo, a perda de um trabalho, posso, claro que não a condenar. Eu fiquei triste, mas eu tenho que vencer isso rapidamente. Não acatar isso como verdade, como norma de conduta. Eu posso vencer, sim. É isso que o Cristo falou. Enquanto possuímos recursos para trabalhar, força braçal, pés, mão, sentimento, pensamento, temos esse atributo maravilhoso que é a inteligência. Não vamos permitir, usando todos esses recursos e inúmeros disponíveis, que a tristeza nos assole, né, nos devasta como um tsunami. É maravilhoso essa lição, né? Quem tiver o livro Jesus no Lar, é a lição, deixa eu ver aqui, 40, o venenoso antagonista. Releiam, estude. Está se sentindo triste? Leia lá o venenoso antagonista, para ver se vale a pena. Eu acho que não vale a pena. Tá bom, meus queridos? Então agora eu vou tentar colocar a música, que ela tá um pouco alta. Eu não sei se eu vou conseguir. Tá? Por favor, vamos fazer sem música? Vamos agora, nesses momentos. Eu queria muito colocar uma música. Se estiver muito alto, vocês me falem, tá? Vamos nos colocar agora em posição de prece. Me avise se vocês estão me falando, estão me ouvindo, tá, gente? Em posição de prece, postura de prece mental, elevando o nosso pensamento a Jesus, a espiritualidade amiga, que trabalha conosco nesses momentos de vibração, para que consigamos absorver todos os eflúvios, as energias do passe. Pensamento em Jesus neste momento.
já estamos mais fortalecidos porque recebemos muito do Pai. Não somente nesse momento do passe coletivo, em que fomos presenteados com essas energias, mas com a presença do Cristo, da espiritualidade ao nosso lado, em todos os momentos, sem fim. É o nosso momento de doar, né? Vamos levar os nossos pensamentos a todas as casas, a todas as pessoas, não somente no nosso lar, porque muitos de nós já estamos em nosso lar. Vamos imaginar a figura amorosa do Cristo nos acompanhando. Ele estende as suas mãos e nos convida a caminhar com Ele. Ele entra em todos os ambientes domésticos. Ele ora e olha para cada pessoa que ali se encontra, porque o Cristo nos enxerga como espíritos que somos, como uma obra que podemos ser. Ele enxerga o melhor de nós. Ele espera o melhor de nós. E Ele olha para todos esses entes queridos, todas essas pessoas que talvez não conheçamos. E Ele jorra suas bênçãos com seu olhar amoroso. E Ele ampara também todos os espíritos desencarnados que se encontram perdidos, atormentados, confusos. Mas o Mestre ama cada um de nós. E Ele está preparando uma linda estrada, uma linda jornada de retorno para todos esses espíritos que desencarnaram neste momento. Ele prepara um corredor amoroso, cercado de palmas, aquelas flores maravilhosas, aqueles arcos de palmas. Conseguimos até sentir o cheiro das flores. E o Mestre encaminha todos esses irmãos que retornam à pátria espiritual. E o Mestre balsamiza também todos aqueles que aqui ficaram. Ainda de mãos dadas com Cristo, porque não queremos soltar da mão do Cristo, como crianças agarradas à barra do pai e da mãe. É tão bom a sua companhia, queremos ficar um pouco mais ali, um bocadinho mais dessa energia profunda. Olhamos para o Mestre, que tudo sabe e tudo vê, e rogamos: Mestre amado, irmão querido dessa jornada e de outras mais, primeiramente te agradecemos por essa grande oportunidade bendita de estarmos aqui, aprendendo um pouco mais das tuas palavras de vida eterna. Senhor, balsamiza todas as dores, cicatriza todas as feridas. O Senhor nos conhece na intimidade, sabe de todas as dores, até daquelas que não conseguimos expressar. Senhor, desenvolva, regue a nossa alegria, para que a tristeza sorradeira nunca encontre um espaço de florescer, ramificar dentro de nós. Continua mantendo, Senhor, o nosso caminho iluminado. Continua mantendo, Senhor, a espiritualidade amiga que nos acompanha. Continua mantendo, Senhor, os nossos amigos encarnados, muitos verdadeiros anjos a quem podemos chamar de amigos, e consigamos estender essa grande corrente de amizade para todos que nos cercam e para aqueles que não conhecemos. Senhor Jesus, nós te amamos tanto, Mestre, e te rogamos, Senhor, amor, paciência, tolerância. Que os vossos anjos amparem o nosso ideal e iluminem o nosso caminho nessa grande oportunidade que a tua misericórdia nos concede. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre, que a tua paz seja, Mestre, a nossa paz. Que assim seja. Assim é. Queridos,
Amigos, muito obrigada. Eu desejo do fundo do meu coração que o amor do Cristo esteja aí tocando cada um de vocês nessa linda tarde e todos os dias que se seguirão. Que a paz de Jesus esteja com vocês. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada pela companhia. Até breve. Tchau.